Aqui com vocês, mais uma vez, compartilhando a palavra. Um prazer e é sempre uma honra para mim, muito especial, estar nessa igreja aqui. Essa igreja me deixa um pouco mais apreensivo do que outras igrejas para pregar, porque o pastor dessa igreja foi meu professor de prática de pregação no seminário. Então, pregar aqui me deixa um pouquinho mais apreensivo do que pregar em qualquer outro lugar. Mas é um prazer poder compartilhar com você aquilo que eu mais amo, né? Que é compartilhar Jesus através da sua palavra. E o que eu desejo fazer com muito empenho hoje é isso, é compartilhar com você Jesus e a diferença que isso faz na família e especialmente hoje falando sobre casamento e sobre o casamento ideal. Em dias como hoje, um pastor recebeu uma mensagem de WhatsApp perguntando: pastor, qual é o tema da mensagem que você vai pregar? E o pastor responder: o casamento ideal. Pode ser que do outro lado, lá, quem recebeu a mensagem, deve ter pensado: cara, esse pastor é meio presunçoso, né? Ele vai ter coragem mesmo de pregar uma palavra com esse título, o casamento ideal? Será que em uma mensagem a gente consegue mesmo falar sobre casamento ideal? Hoje em dia, a palavra ideal, junto da palavra casamento, nos leva a pensar em algo muitas vezes ilusório. Muitas pessoas pensam: não existe casamento ideal. Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi isso várias vezes. Não existe casamento ideal. Na verdade, existe. E o meu casamento pode ser o casamento ideal, o seu casamento pode ser o casamento ideal. Não significa que seja um casamento sem dificuldades, sem obstáculos, sem desafios, sem desentendimentos, sem crises. Mas nenhuma dessas coisas, nem crise, nem obstáculo, nem desafio, nem qualquer dificuldade que você possa enfrentar no seu casamento, faz o seu casamento, tem o poder de fazer o seu casamento deixar de ser o casamento ideal. Se você entender o que é o casamento ideal e se você se comprometer em fazer do seu casamento este casamento ideal. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Mas antes de eu falar mais um pouco, né, em cima do que nós vamos realmente debruçar, eu queria saber mais ou menos com quem eu estou conversando aqui. Quantos são casados aqui? Levantem suas mãos. Quantos estão no percurso para chegar lá no casamento? Perto ou longe, mas estão no percurso. Namorados, noivos, ok. Temos alguns casais também aqui de noivos ou namorados. Quantos são noivos? Noivos já. E namorados? Temos aqui também namorados, ok. A palavra hoje compartilhada aqui é uma palavra sobre casamento. E os que são casados, ouvindo o tema casamento ideal, podem pensar: aí já era, não dá mais. Chegou tarde, né? Já tenho 10 anos de casado, já tenho 20 anos de casado, já tenho 30 anos de casado. Bom, o casamento ideal acho que não dá mais, pastor. Acho que eu vou vir no próximo encontro de casais eu venho, porque esse tema não é para mim. Alguns que não casaram ainda podem pensar: puxa, será que está na hora de eu pensar assim sobre casamento ideal? Bom, vocês que não casaram ainda, vocês estão privilegiados, porque vocês estão ouvindo antes de começar essa caminhada. Mas vocês que já começaram essa caminhada chamada casamento, vocês sempre têm a oportunidade de repensar, de reavaliar, de reposicionar e ressignificar muitas coisas nesse relacionamento chamado casamento. E hoje o meu desafio para você é que você abra o seu coração para que o seu casamento seja o casamento ideal. Eu queria convidar você a orar comigo mais uma vez, e nesse sentido de abrirmos nosso coração para a palavra e deixarmos que Deus nos reposicione a respeito do nosso casamento, se isso for necessário hoje. Senhor, conduza o nosso coração pelo Teu Espírito à luz da Tua palavra. Que o Senhor nos mova para onde o Senhor deseja. Que o Senhor nos chame para o lugar do casamento ideal. Que o Senhor nos convoque, Senhor,
para esta posição que o Senhor planejou para o homem e para a mulher, nesta união chamada casamento. Que não importando, Deus, em que posição estejamos hoje em nosso casamento, se hoje nosso casamento está difícil, vai mal, ou se nosso casamento nós o vemos como algo lindo e pleno, mas não permita, Senhor, que nem a desesperança e nem a altivez do nosso coração nos impeçam de refletir sobre o que o Senhor quer de nós a respeito do nosso casamento. E que tenhamos a humildade de, ouvindo a sua palavra, nos reposicionar naquilo que precisarmos nos reposicionar, para que o nosso casamento seja aquilo que o Senhor planejou, seja o casamento ideal. Em nome de Jesus, amém. Eu tenho 10 anos de casado, um pouco mais de 10 anos de casado. Me casei com essa linda mulher que está ali sentadinha, odeia ser posta em evidência, ela é assim, ela é discreta, mas nós nos casamos, eu casei com a Ítala, que está ali sentadinha do lado da Fernanda, e nos casamos em 2005. Fica de pé, amor, eles estão querendo te ver, só rapidinho. Eu sei que você odeia isso, mas é rapidinho, é só para eles te verem. É ela, gente. Então, nós nos casamos em 2005, dia 12 de novembro de 2005. Fizemos 10 anos de casados ano passado. Já estamos caminhando para o 11º ano de casados. E já estamos há mais de 20 anos juntos. Então, a conta não é muito difícil. Ela só é meio assustadora. Mas não é difícil. É isso mesmo. Eu noivei 10 anos. 10 anos. Tem alguém aqui nessa condição? Mas já está casado. Está casado há 13. Namorou 10 anos. Então estão há 23 anos juntos. Ok. Mas tem alguém aqui que não casou ainda e está nessa condição vergonhosa de 10 anos de namoro? Não, né? Ok. Não sigam o meu exemplo. Bom, eu namorei 10 anos. No dia que completamos 10 anos de namoro, nós nos casamos, dia 12 de novembro de 2005. Significa que eu comecei a namorar numa data que muitos aqui talvez nem tinham nascido e já estão casando. Nós nós começamos a namorar em 12 de novembro de 95. Bom, com 1 ano e meio de casamento, nós tivemos um grande desafio no nosso casamento. Com 1 ano e meio que nós estávamos casados, eu fui convidado pela Terceira Igreja, a igreja de onde eu sou até hoje, a igreja onde eu nasci, cresci e desenvolvi meu primeiro ministério. E agora estamos partindo, né, pela primeira vez da nossa igreja para uma nova igreja lá nos Estados Unidos, vamos em julho. E 1 ano e meio depois do nosso casamento, eu fui convidado pela igreja, pelo pastor da igreja, para trabalhar com a juventude. E aí comecei a trabalhar com a juventude e começamos a viver a primeira crise do nosso casamento. Nós começávamos a ver que o ministério tomava um tempo que nós ainda não estávamos preparados para ter tomado da gente. E nesses meses de 2007, eu vi minha esposa, recém-casada, sofrendo muito por conta de ter escolhido casar com um pastor. E nós sofremos tanto durante esse ano de 2007 que no final do ano eu entreguei o cargo para o pastor da igreja. Naquele tempo eu estava fazendo o seminário, eu estava com o meu trabalho, né, fora da igreja, que trazia sustento para dentro de casa. Eu estava recém-casado e estava agora pastoreando adolescentes e jovens da Terceira Igreja, um grupo de mais ou menos 200 e poucas pessoas. Um trabalho que eu não sabia o quanto era difícil. E no final do ano de 2007, eu chamei o pastor da igreja e disse: pastor, eu não dou conta, eu não sou a pessoa, ou pelo menos não estou no momento para isso. Eu estou com medo de acabar meu casamento. E aí expliquei para ele o que estava acontecendo na minha vida, na minha rotina de casa, ver a minha esposa chorando constantemente, porque eu não tinha tempo para ela, não tinha tempo para parar em casa, e estava ficando muito cansado. E nós
vivemos a nossa primeira crise dentro do casamento. E às vezes nós conversávamos sobre essa situação, e sabe qual era a nossa crise? Eu não sei se você vai conseguir entender, mas era assim: ela não sabia se o que ela estava esperando de mim, ela devia esperar. E eu não sabia se o que eu estava deixando de dar para ela, eu devia dar. Entende que nós estávamos os dois sem saber quem estava certo e quem estava errado? A gente não sabia nem como brigar naquela situação. Porque a gente não sabia quem tinha razão e quem não tinha razão. Ela só sofria, chorava e sentia a dor, mas ela não sabia se essa dor ela deveria sentir e passar para mim a responsabilidade de saná-la, ou se ela deveria sentir e tentar se recompor e entender que aquela dor deveria ser administrada e não sanada, e não retirada da vida dela. Bom, nós estávamos nessa crise. E aí eu fui diante de Deus e coloquei as minhas dúvidas diante de Deus e falei: Senhor, olha a situação. Fui até o pastor, entreguei o cargo, o pastor não aceitou. O pastor disse: não, você não pode deixar a juventude, eu preciso de você aqui. Eu falei: pastor, mas eu não dou conta de administrar tanta coisa, eu não sou bom assim. E ele: não, então nós vamos orar e vamos procurar uma outra maneira de resolver isso, mas não você deixando o ministério. Vai ser uma outra coisa. E aí eu fui orar, colocar diante de Deus, e Deus me trouxe à memória 2 momentos importantes da minha vida. Um momento quando eu tinha 18 para 19 anos. E um outro momento anterior a esse, quando eu tinha 14 anos de idade. Ele me lembrou que quando eu estava com 18 para 19 anos, eu estava numa crise. Estava numa crise porque tínhamos terminado, eu e ela estávamos separados. E eu estava numa crise sem saber o que eu ia fazer da vida. Se eu ia me mudar para o Rio de Janeiro e fazer seminário lá no Rio de Janeiro e esquecer a vida em Brasília e construir uma nova história a partir dali. Ou se eu permaneceria em Brasília, se eu ia terminar o meu curso de psicologia, onde eu me formei na UNB, ou se eu não ia terminar o curso de psicologia. Estava numa crise e eu sentei com uma missionária que me aconselhou e ela me fez uma pergunta simples, mas que, refletindo sobre aquela pergunta, aquilo se tornou um marco na minha vida. Ela me fez a pergunta: Felipe, o que você quer ser? E eu disse para ela: eu quero ser pastor. Ela disse: não, eu não estou falando o que você vai fazer da vida. Eu quero saber o que você quer ser. Quem o Felipe quer ser? E eu não soube responder para ela na hora, mas eu fui pensar a respeito dessa pergunta. E aí, lá, com 18 para 19 anos, eu tomei uma decisão a respeito da minha vida. Tomei uma decisão de que eu seria 3 coisas somente. E se eu fosse essas 3 coisas, eu estaria pleno na minha vida. E essas 3 coisas são ser um bom marido, ser um bom pai e ser um bom pastor. E eu tomei essa decisão com 19 anos de idade. Tudo na minha vida vai ser nessa direção. Para eu ser um bom marido, para eu ser um bom pai e para eu ser um bom pastor. As decisões que eu tomar, aquilo que eu vou abraçar e aquilo que eu vou abandonar, vai ser feito em função de ser um bom marido, um bom pai e um bom pastor, nessa ordem de prioridades. E aí eu estava nessa crise no casamento e fui orar e Deus me lembrou desse dia, me lembrou desse compromisso, me lembrou dessa visão pessoal de vida, de que eu tinha feito um compromisso de ser um bom marido em primeiro lugar, um bom pai em segundo lugar e um bom pastor em terceiro lugar. E aí eu descobri que eu precisava refazer minha lista de prioridades e ajustar a minha agenda na gestão do meu tempo. Mas Deus também me lembrou de uma outra coisa, que para mim fechou a minha questão. Ele me lembrou que no dia 12 de novembro de 95, quando eu tinha 14 anos de idade, Ele me deu a minha esposa, a Ítala. Foi quando começamos a namorar.
E ele me lembrou que no dia 19 de outubro de 96, praticamente um ano depois, ele me chamou para o ministério. E quando eu lembrei disso, é como se o Espírito Santo estivesse falando comigo, e eu tenho plena convicção de que foi ele que falou comigo, dizendo: eu te dei sua esposa antes de te dar a sua vocação, para que você saiba que o seu primeiro ministério é ela, e depois a sua vocação como pastor. E aí eu tomei uma decisão. Tomei a decisão de priorizá-la. Naquele tempo ainda não tínhamos filhos, hoje nós temos 3. Mas naquele tempo nós não tínhamos ainda. E eu decidi priorizá-la. Indo um pouco mais à frente aqui nessa história, eu comecei a pensar sobre o que é o casamento. O que é, de fato, o casamento? E aí eu repasso essa pergunta para você hoje. E eu quero que você faça o exercício comigo, que você me responda. O que é o casamento? Para você, digam aí palavras que vocês... Se vocês tivessem uma frase assim, casamento é, e preencher uma lacuna, com que palavra você preencheria essa lacuna? O casamento é uma aliança, pode ser? Casamento é aliança, ok? O que mais? Casamento é dedicação. Casamento é compromisso. Casamento é nascimento de uma nova pessoa. Casamento é união de duas pessoas diferentes. Casamento é abnegação, abdicação. O último, casamento é fazer o outro feliz. Agora eu vou fazer uma outra pergunta parecida com essa, mas você não precisa responder em voz alta. Ao invés de você completar a lacuna casamento é, você vai completar a lacuna o meu casamento é. Com que palavra você completa essa frase? O meu casamento é. Como você completaria esta frase? Quando você pensa casamento é, muitas palavras vêm, muitos conceitos vêm, muitas expectativas vêm. Muitas ideias a respeito do que é o casamento vêm, porque você tem na sua mente, no seu coração, um conceito ideal de casamento. E aí você pensa, casamento é dedicação, casamento é abdicação, abnegação, casamento é um se doando ao outro, casamento é cumplicidade, casamento é tanta coisa quando você pensa em casamento. Mas quando você lembra do seu casamento, quando você olha para o seu casamento, como você completa essa lacuna? Casamento é... E aí, muitas vezes, nós nem queremos completar. Às vezes, nós pensamos com a gente, casamento é solidão. O meu casamento é solidão. O meu casamento é frustração. O meu casamento é... O meu casamento... O seu casamento é o quê? Mas sabe... A gente pensa no casamento como ideal e várias palavras lindas em torno dele. Nós pensamos no nosso casamento e nem sempre as palavras são tão bonitas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho uma teoria a respeito do casamento que eu não tenho medo nenhum de afirmar em qualquer lugar. Casamento não tem problema. Sabia disso? Vocês sabiam disso? Quantos concordam com isso? Casamento não tem problema. Ok, eu sabia que eu ia ter poucos adeptos dessa teoria. Casamento não tem problema. O casamento foi algo criado por Deus, num ambiente perfeito, por alguém perfeito, unindo duas pessoas perfeitas. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Deixe ela aberta aí. Quando o casamento foi criado, Deus criou Adão, e aí diz o versículo 18, no capítulo 2, versículo 18, olha só que interessante. Deus criou Adão,
Então o Senhor Deus declarou. A minha tradução talvez não seja igual à sua, a minha é NVI. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe seja idônea. Em outras traduções, que lhe corresponda. Esse sentido que a teologia chama de complementariedade entre homem e mulher. Uma mulher que lhe corresponda. Alguém que lhe corresponda. Sabe o que é interessante? Se você olhar o contexto, você vai ver Adão dando nome a todas as coisas que foram criadas. E depois que Adão dá nome a todas as coisas, todos os animais, a conclusão dele é que nada do que foi criado me corresponde. Então Deus diz: eu vou fazer para ele alguém que lhe corresponda. Assim como o leão tem a leoa. Assim como os machos têm as fêmeas, Adão não tem ninguém que lhe corresponda. Então eu vou fazer para ele alguém que lhe corresponda. Havia pecado no mundo nesse momento? Não. O mundo era perfeito, harmonicamente perfeito. E Deus então cria a mulher. Cria a mulher e coloca a mulher do lado do homem. E a declaração, no versículo 24, é: por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O casamento foi criado em que ambiente? Ambiente perfeito, juntando duas pessoas perfeitas. Idealizado por um Deus perfeito. Casamento tem problema? Não pode ter. Uma ideia perfeita, num ambiente perfeito, juntando duas pessoas perfeitas. Casamento não tem problema. Provei para você, teologicamente, que casamento não tem problema. Mas e os problemas que nós vivemos no casamento? Os problemas que nós vivemos no casamento vêm de nós mesmos, não da ideia do casamento. Os problemas que nós vivemos na nossa união vêm do que nós trazemos para dentro desta união, e não na união por si só. E o casamento é algo tão precioso, tão profundo, tão sério para Deus, que se você andar um pouco mais para frente e olhar o capítulo 3, dos versículos 12 ao 17, você vai ver o momento do pecado no mundo. E o pecado entra no mundo em que contexto? Numa relação. Adão e Eva, marido e mulher. A omissão do marido, a ação da mulher, a covardia do marido, a curiosidade da mulher. No relacionamento que Deus tinha firmado, casamento, é neste relacionamento, dentro desse contexto, que o pecado entra no mundo. E olha só como são sérias as declarações que Deus faz a esses três personagens aqui presentes no momento em que o pecado entra no mundo. Mas eu quero que os homens agora observem a declaração que Deus faz ao homem. A partir do versículo 12 diz assim: disse o homem, respondendo a Deus: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor declarou à serpente, e aí nós vemos uma sequência de declarações de Deus à serpente, à mulher e ao homem. As maldições que Deus determinou sobre a serpente, sobre a mulher e sobre o homem por conta do pecado. Vejam o que Deus declara à serpente: porque você fez isso, maldita és tu. A mulher, Deus declarou: multiplicarei o seu sofrimento. E ao homem, Deus declarou, no versículo 17:
A primeira declaração de Deus à serpente é a respeito da serpente. A segunda declaração de Deus à mulher é a respeito da mulher. Mas olha a declaração que Deus faz ao homem. Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra. Quando o homem Adão se omitiu da missão a respeito da sua esposa e a respeito do que Deus tinha lhe dado como mandato, a maldição não recaiu somente sobre ele. Mas Deus diz, maldita é a terra. Vocês percebem a profundidade da missão que nós homens temos no casamento? E a profundidade que o casamento tem na história da humanidade. Foi no contexto do casamento, criado na perfeição de um ambiente perfeito, de pessoas perfeitas, de um Deus perfeito, mas que foi trazido para dentro deste ambiente o pecado, por conta deste problema, por conta desta mudança, toda a terra foi amaldiçoada. Quando Adão e Eva deixaram de ser o que Deus havia dito para que eles fossem um para o outro, o pecado entrou no mundo, e quando o pecado entrou no mundo, amaldiçoou toda a terra. Amaldiçoou todos os casamentos. E aí, a partir de então, todos os casamentos foram firmados debaixo do pecado. Sim ou não? Sim e não. Porque Deus enviou o seu Filho para resgatar o que neste dia aqui foi perdido a respeito do casamento. Deus criou o casamento ideal, e o casamento ideal se perdeu no momento em que o pecado entra no mundo, mas Deus enviou o seu Filho para resgatar aquele plano do Éden que ele teve com Adão e Eva. E hoje nós, em Cristo, podemos resgatar o nosso casamento para a posição ideal novamente, para aquela posição de um casamento criado por um Deus perfeito, para duas pessoas perfeitas, não porque são perfeitas em si, mas porque a justiça de Deus opera sobre elas em Cristo Jesus. E sendo elas justificadas diante de Deus, estão aptas a resgatarem o casamento que no passado foi perdido por conta do pecado que nossos ancestrais cometeram. Hoje nós podemos resgatar aquilo que foi perdido em Jesus Cristo. E aí eu peço para você pegar a sua Bíblia, um bolo de páginas, e dar um pulo na história e cair na carta que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios, capítulo 5, um texto muito conhecido a respeito desta relação homem e mulher. E assim nós vamos caminhando para o final dessa conversa hoje, mas aqui está a essência, o centro do que eu quero compartilhar com você. O apóstolo Paulo escreve aos homens e às mulheres. Esse texto, ele é muito conhecido pela abertura dele, não é? Nós, homens, lemos o versículo 22 do capítulo 5 e nós ficamos cheios de nós mesmos. Nós ficamos cheios de confiança. Nós olhamos para nossa esposa esperando como ela vai reagir diante dessa declaração. Nós lemos o versículo 22 e olhamos para ela e aí? Como é que vai ser? Porque o versículo 22 diz, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. E aí a gente vai fazer o devocional da nossa casa com a nossa esposa, a gente lê só o versículo 22, fecha e oremos. Senhor, abençoa minha esposa, faz ela ser submissa a mim, como é ao Senhor. Mas sabe, o que o apóstolo Paulo escreveu aqui não foi para as mulheres, nem foi para os homens, foi para o casamento, foi para esta união. Nós temos que ler do versículo 22 até o versículo 33, entendendo que esta palavra nos apresenta o casamento. O apóstolo Paulo está tentando trazer de volta a nós, pessoas que viveram pós-revelação de Cristo, explicar a essas pessoas que Cristo veio ao mundo para resgatar o que Deus criou no Éden, quando uniu o homem e a mulher.
E olha só, você vai entender do que eu estou falando à medida que nós formos lendo. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então entenda que a essência da mensagem que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é fazer uma analogia entre a relação do homem e da mulher com a relação de Cristo e a igreja. Então, na primeira declaração, ele diz: mulheres sejam submissas como ao Senhor. E aí, na explicação, ele diz: pois o marido é o cabeça, como Cristo é o da igreja. Assim como a igreja, versículo 24, está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Jesus, igreja, marido, mulher. Igreja, Jesus, mulher, marido. É o que o apóstolo Paulo está falando. Olhem para a igreja, olhem para a esposa, olhem para Jesus, olhem para o marido. E aqui eu abro um parênteses para perguntar para os maridos: vocês acham que essa palavra aqui é mais confortável para você ou para ela? Você acha que é mais confortável ser a igreja ou ser Jesus? Você acha que quem tem mais responsabilidade aí nessa analogia? Quem está sendo comparado com Jesus ou quem está sendo comparado com a igreja? Versículo 24, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. E aí, o apóstolo Paulo diz algo óbvio: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. E é assim que Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. O apóstolo Paulo está nos levando a pensar da relação homem e mulher como algo sendo uma coisa só. Qual foi a declaração de Deus no Éden? Por esta razão, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão eles uma só carne. Vocês entendem que o apóstolo Paulo está pegando a mulher, pegando o homem, pegando Jesus, pegando a igreja, e está explicando que a união entre o homem e a mulher torna-os um corpo só. E o homem cuidando da mulher está cuidando de si. Assim como Jesus, cuidando da igreja, cuida do seu próprio corpo, então o homem deve cuidar da sua mulher, porque cuida também de si. Cuidando da mulher, cuida dele mesmo. Por essa razão, versículo 31, Paulo abriu aspas. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Aí vem uma declaração que toda vez que eu li essa declaração, eu fiquei parado nela intrigado. Porque a declaração do versículo 32 é: este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. E aí eu fui estudar. Eu fui ler, eu fui para o grego, eu fui para os comentaristas. Confesso a você que não me ajudou muito. Mas eu comecei a orar sobre esse texto e pensar sobre Gênesis, fui para Gênesis, voltei para esse texto, fui para Gênesis de novo, voltei para esse texto. E então eu tive um insight, como se Deus tivesse me dado uma iluminação a respeito do meu casamento. E eu quero compartilhar com você isso hoje. Eu sei que uma introdução como essa, você fica com medo de eu falar alguma heresia, mas fica tranquilo. Não é nenhuma heresia. O apóstolo Paulo diz: este é um mistério profundo, Cristo e a igreja. O apóstolo Paulo está dizendo, sabe, esta relação
entre Cristo e igreja. Esta relação em que a igreja é o corpo, Cristo é o cabeça, Cristo alimenta a igreja e a igreja se submete a Cristo. Sabe, esta relação é uma relação difícil de compreender. É uma relação misteriosa. É um mistério profundo. Por mais que a gente crie essa figura, é difícil de assimilar com perfeição. Por isso eu estou falando para vocês, maridos e mulheres, maridos e esposas, sejam como Cristo e a igreja. Porque se vocês forem como Cristo e a igreja, vocês estarão próximos desse mistério profundo. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, olha, Cristo e a igreja é um mistério muito profundo. Mas ele deixou este plano do casamento para que o homem e a mulher pudessem compreender, vivenciando, o que é esta relação tão misteriosa entre Jesus e a igreja. E então, o apóstolo Paulo nos leva ao casamento primeiro, à ideia primeira, ao projeto primeiro. Lembram-se? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Este é o plano, este é o ideal, este é o casamento ideal. O casamento ideal é quando um homem e uma mulher se unem tornando uma só carne para anunciar algo que para o mundo é misterioso. Cristo e a igreja. Meu casamento, seu casamento, não é mais um casamento para que eu me satisfaça com a minha esposa e ela se satisfaça comigo somente. Não, o meu casamento com a minha esposa é para que nós dois sejamos para o mundo um anúncio daquilo que é misterioso, Cristo e a igreja. Quando as pessoas olharem para mim e para ela, saberão que existe uma história chamada história da redenção, onde Deus envia o seu Filho para se unir àqueles que nunca poderiam ser unidos a Ele. E então Ele os une e os faz um só corpo em Cristo Jesus. Isso para o mundo é difícil de entender. Isso para os que estão fora daqui é difícil. Para nós é difícil. Imagina para os de fora. Mas quando seus amigos, aqueles que estão ao seu redor, seus familiares, seus filhos, quando vocês mesmos vivenciarem dentro do seu casamento essa experiência de serem uma coisa só, de serem uma só carne, anunciando juntos uma mensagem a respeito da redenção, vocês serão a mensagem mais explicativa e mais próxima do mistério revelado, Cristo e a igreja. Qual é o casamento ideal? O que é o casamento ideal? O casamento é um anúncio de que Jesus veio restaurar o que foi destruído pelo pecado. Quando nós casamos, nós nos tornamos um anúncio de que Jesus pode e quer restaurar o mundo. Quando eu me casei com a minha esposa, eu não tinha essa ideia. Quando eu me casei com a minha esposa, eu fui ensinado a pensar da seguinte maneira: não se case querendo que ela satisfaça você. Case-se querendo você satisfazê-la. E disseram a mesma coisa para ela. Não case querendo se satisfazer nele, mas case-se querendo satisfazê-lo. Porque aí, quando dois querem satisfazer um ao outro, os dois ficam satisfeitos. Mas quando um quer se satisfazer no outro, os dois ficam insatisfeitos. Eu aprendi assim. Mas sabe, eu fui crescendo e fui me aprofundando no meu relacionamento com a minha esposa e eu fui vendo que casamento é muito mais do que isso. É muito mais do que um homem disposto a dar alguma coisa para a mulher e a mulher disposta a dar alguma coisa para o homem. Se for só isso, o tempo vai passando e até isso fica um pouco vazio. Então, lendo a palavra, o que eu entendo hoje e que eu quero compartilhar com você aqui, é que o casamento ideal, o casamento que Deus instalou lá no início do Éden, tinha a ver com Jesus. Porque o Deus do Éden é o mesmo Deus das bodas.
O Deus que criou todas as coisas é o mesmo Deus que um dia vai restaurar todas as coisas. Quando Ele criou todas as coisas, Ele já sabia que iria restaurar. Quando Deus uniu um homem e uma mulher e disse, vocês serão uma só carne, aquilo ali já era o prenúncio de Jesus Cristo e a igreja. Então, o que é o casamento hoje? Não é mais o prenúncio, mas o anúncio de Jesus Cristo e a sua igreja. O casamento ideal é o casamento em que o homem se levanta todos os dias, sabendo que precisa ter em seu casamento o caráter de Cristo. Uma mulher que se levanta todos os dias, sabendo que precisa agir em seu casamento como uma igreja que caminha confiadamente na expectativa da redenção. E quando um homem e uma mulher se unem, entendendo que ele é como Cristo e ela como a igreja, eles dois se unem para anunciar e dizer ao mundo, existe um Salvador e há um plano de redenção para tudo o que foi criado. Desistir do casamento é desistir de anunciar. Casar é escolher anunciar esta mensagem. Cristo veio para a sua igreja e esta união restaurará todas as coisas. Que o seu casamento seja esse anúncio. Que a sua união você marido, você esposa, que a união de vocês dois seja para o mundo todo, para os seus familiares, para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho, um anúncio de que Jesus veio para levar a sua igreja e restaurar todas as coisas. Eu quero orar por você, quero orar pelo seu casamento e te desafiar a fazer um compromisso hoje, você, seu marido, você e sua esposa. Um compromisso de tornarem o casamento de vocês este anúncio do que Deus fez no início e do que Deus fará no final. Esse anúncio de que Deus, o Deus perfeito, fez um plano perfeito para restaurar tudo de volta à perfeição. Eu quero orar por você. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, grande desafio é o casamento. Porque o Senhor planejou, projetou esta união lá no início de tudo. Mas quando o Senhor projetou esta união no início de tudo, o Senhor também já tinha em mente o fim de todas as coisas. E o Senhor escolheu o casamento para ser o anúncio desse grandioso mistério, para ser o símbolo desse grandioso roteiro da história. A perfeição prejudicada pelo pecado, restaurada por Jesus e redimida no fim de todas as coisas. Senhor, o que eu desejo é que o meu casamento, o meu relacionamento com a minha esposa seja constantemente a lembrança do que o Senhor projetou no Éden e o anúncio do que o Senhor fará um dia na redenção. E nessa noite eu quero abençoar as famílias aqui, os casais já casados, os noivos, os namorados, te pedindo que o Senhor os capacite pelo teu Espírito e pela tua palavra a se levantarem hoje aqui homens que são como Cristo, que amam sua noiva, que amam sua esposa e que olham para os céus dizendo: aquilo que o Senhor me deu, de maneira nenhuma deixarei que escape das minhas mãos. Que o Senhor dê a estes homens a mesma hombridade
de Cristo Jesus, que foi capaz de passar pela morte da cruz por amor à sua igreja. Que esses homens se levantem capazes de amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. E, Senhor, que nessa noite o Senhor também erga esposas, que elas se levantem desses bancos, dessas cadeiras, conscientes de que o chamado delas é de serem a igreja pura, santa, imaculada, sem rugas, sem mancha, que se levanta de maneira fiel ao seu Senhor e que se levantam de maneira fiel ao seu marido, dizendo: eu caminharei contigo. Enquanto estiver aqui, eu caminharei contigo e juntos nós vamos anunciar que o Messias veio para a sua igreja e que um dia tudo será restaurado. Nós seremos juntos o anúncio da redenção. O nosso casamento será o casamento ideal, porque lembra o projeto do início e anuncia o projeto do fim. Eu abençoo essas famílias hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.